Meus amados irmãos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e nós vamos fazer uma leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas. Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos estar lendo o verso de número 6. Lucas, capítulo de número 24, o verso de número 6, que é o tema da nossa mensagem dessa noite. Que Deus possa estar nos dando graça, que o Espírito Santo do Senhor possa nos direcionar, nos guiar, cooperar e realizar a sua vontade. Lucas 24, verso 6, eu estou aqui na NVT, a versão NVT, e que está escrito: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galiléia. O verso de número 7 diz assim: É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Esses versículos, irmãos, que nós lemos, eles são a síntese do Evangelho, da mensagem principal das boas novas. Todo o Evangelho ele vai se resumir no que diz respeito ao plano salvífico do Senhor, nesses pontos aqui que nós destacamos. No ponto da entrega de Jesus à morte, ou seja, no doar a sua vida à morte para nos resgatar, e no fato desta plenitude de se completar o plano de salvação na ressurreição. Então esta é a mensagem principal do Evangelho. E quando os varões que ali estavam, como sendo anjos, esse texto que nós lemos no verso 6, foram dois varões que apareceram quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus, para ver se ele ainda estava lá, e o objetivo delas era encontrá-lo lá ainda, para que pudessem ali levar os perfumes. Mas quando elas chegam, elas são surpreendidas, com esses anjos que ali estavam na porta do túmulo. E quando os anjos observam as mulheres chegando, eles logo chamam a atenção e advertem de que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa é a mensagem principal do Evangelho. E o que nós vamos tratar nessa noite é justamente trazer os riscos de não se crer, de professar uma fé, mas não crer na ressurreição, ou de pensar que você crê, mas a vida que leva, o estilo de vida, não tem uma relação de verdade com a fé que confessa ter. Isso é um alerta, isso é um perigo, e nós temos que fazer uma reflexão e examinarmos a nós mesmos nessa noite, aproveitando que hoje é a nossa ceia, justamente para que nós possamos observar se de fato nós estamos crendo na ressurreição de Cristo, ou se nós estamos apenas participando de um evento religioso e fazendo parte apenas de mais uma religião no mundo. O primeiro ponto que nós iremos tratar são justamente os impactos de não crer na ressurreição. Quais os impactos de não crer na ressurreição? Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 13, o apóstolo Paulo está neste contexto justamente chamando a atenção dos irmãos, de que ali estava sendo disseminado uma mensagem de que não existia ressurreição dos mortos. Não existia ressurreição. E o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para isso, adverte eles,
No verso de número 13, Paulo vai dizer: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Olha o perigo de não crer realmente na ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E o que isso significa de Cristo não ter ressuscitado? Irmão, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, o plano de salvação de Deus, ele foi falido. Só para nós termos uma ideia da essencialidade da fé na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, o plano de salvação, ele é falido. Deus falhou no seu plano, não foi completo, não se concretizou. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E ele continua dizendo, o verso de número 12 vai dizer, verso de número 14, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é o quê? É inútil, é em vão, não faz sentido, é uma loucura, é perder tempo, é desperdiçar palavras, é desperdiçar o tempo. E aí você imagina quem está falando isso, quem está advertindo, é Paulo. E Paulo é este que sofreu tanto para levar esta mensagem, para pregar, de região a região. Ele mesmo relata o que passou para poder levar esta mensagem aos outros, para evangelizar, para trazer esta boa nova, para trazer esta grande notícia. Paulo disse: eu padeci muitas vezes, passei fome, estive nu, escassez, lutei com feras, enfrentei feras. O cara foi picado por cobra, quase que morria. Vários naufrágios sofreu, no intuito e no trabalho de levar esta mensagem. E Paulo está dizendo: quer dizer que vocês não creem na ressurreição dos mortos? Então é inútil tudo o que eu fiz, todos os perigos que passei, toda a dedicação da minha vida, todas as renúncias que eu fiz, tudo o que deixei para trás, tudo aquilo que eu fui agora adquirindo, lutando, conquistando. Paulo está dizendo: então é em vão a minha pregação, e é em vão a pregação de vocês. Que sentido faz a reunião de vocês? Que sentido faz vocês estarem se reunindo? Que sentido faz os vossos estudos? Que sentido faz vocês estarem falando de Jesus? Se vocês não creem na ressurreição dos mortos, Paulo está dizendo: é em vão, é inútil a vossa pregação. Anunciar o Evangelho, anunciar as obras de Deus, anunciar as Escrituras, Paulo está dizendo: é em vão. Se é em vão a pregação, é em vão também você se capacitar para isso, no que diz respeito a buscar conhecimento, a se dedicar nas Escrituras, nos estudos. É inútil. Se não há ressurreição dos mortos, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, é isso que Paulo está dizendo. É inútil todas estas coisas. Não somente isso, mas Paulo continua a dizer: não é somente inútil a nossa pregação, mas também é inútil a fé que vocês têm. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo. Paulo está dizendo: se você não crê na ressurreição, essa sua fé, ela é em vão,
não faz sentido a fé sem o fator e sem o fato da ressurreição. Não faz sentido. E não somente isso, mas se não há ressurreição dos mortos, Paulo vai dizer no verso de número 17, que não somente é em vão a vossa fé, mas vocês ainda estão em seus pecados. Paulo está dizendo, sem o fator ressurreição, somente a morte de Jesus não é suficiente para que haja o perdão dos pecados, o lavar dos pecados, a remissão dos pecados. Vocês ainda estão sobre o domínio, o poder do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Ele ainda domina, ele ainda opera nos vossos membros, na vossa carne. Vocês ainda são escravos do pecado. Isso tudo, irmãos, é um alerta do Evangelho para nós, para que nós venhamos nos conscientizar mais e mais da importância deste que é um dos grandes fundamentos da fé cristã. Esse é um alicerce onde eu e você, que dizemos ser cristãos, precisamos nos firmar cada dia mais, firmar os nossos pés, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos nesta fé, na ressurreição dos mortos. Esses são os impactos para a fé cristã. São esses os impactos daqueles que professam a fé em Cristo, mas que não creem na ressurreição dos mortos. E Paulo está chamando a atenção da igreja. Paulo escreve justamente para poder dar fim a tudo aquilo que estava sendo disseminado como sendo palavra contrária, mensagem contrária a tudo aquilo que ele ensinou. Paulo diz para eles, olha, o que eu recebi, eu transmiti para vocês. Que Jesus Cristo foi morto, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Como pode haver alguns dentre vocês dizendo que não há ressurreição dos mortos? Mais adiante, no contexto deste capítulo 15, Paulo vai dizer, olha, a verdade é que se vocês esperarem, se a vossa esperança em Cristo Jesus se limita somente a este mundo, somente às coisas que vocês veem, somente às coisas que vocês almejam, somente às coisas que vocês desejam, somente aos projetos de vocês, somente aos planos de vocês, somente à carreira de vida de vocês, somente a esta existência, Paulo está dizendo, olha, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes dos homens. Se a nossa fé em Cristo se limita somente às coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Este é o grande impacto, irmãos, de não crer na ressurreição. Por outro lado, nós começamos a entender melhor o significado da ressurreição para as nossas vidas, quando as Escrituras vai deixando bem claro isso para nós. Nós somos cristãos, não há nenhuma outra religião que traga na sua mensagem a esperança de vida eterna como sendo o fator da ressurreição dos mortos. Não há. Somente nisso nós já deveríamos de fato ser as pessoas mais alegres, felizes e bem-aventuradas aqui da terra. Nenhuma outra religião propõe isso, irmãos.
Com todo respeito. Mas veja, por exemplo, as religiões que têm como fundamento em relação após a morte, a reencarnação. Com todo respeito, sinceramente, eu digo, se a proposta de Deus para a minha vida fosse a reencarnação, eu diria, eu não quero. Eu não quero. Eu tenho como proposta para você a reencarnação. Eu não quero. Reflita sobre isso. Você gostaria de retornar novamente para este mundo ao morrer? Parou para pensar nisso? Você quer retornar? Após a morte, o que há? É você voltar com outro rosto para este mundo. E depois que você morrer, retornar de novo. É uma vida eterna neste mundo. Você quer viver eternamente neste mundo, nesse contexto, nesse sistema? Com todo esse caos que há, com toda essa maldade, essa perversidade, com todos esses problemas, com todos esses conflitos, é isso que você quer? Deus, eu não quero. É por isso que Deus não propõe isso para nós. E ainda mais, ainda há aqueles que creem que você pode reencarnar, voltar aqui no corpo de um animal irracional. A gente começa a pensar nas coisas, né? Mas não, irmãos. Ei, a proposta, a promessa para as nossas vidas que Deus nos deu foi de um corpo glorificado à semelhança do corpo do Filho dele, Jesus Cristo. Aleluia. Foi viver eternamente, não é neste mundo, nesse contexto, neste caos, não. É viver eternamente com o Pai, naquilo que Ele preparou desde a fundação do mundo. Para sempre na sua presença, cheio de gozo e alegria indizível, inefável. Não tem como a gente tentar descrever, tentar atingir o que será, como será. Não tem como. Ouvidos não ouviram, olhos não viram, jamais desceu, penetrou no coração humano. Ninguém tem esta capacidade, não tem, de saber aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. O que nós entendemos a respeito da ressurreição, da sua importância para a fé cristã, irmãos, nós podemos observar isso. Os impactos da fé na ressurreição, em Atos, capítulo de número 2, do verso 21 ao 24, nós vamos entender que o plano salvífico tem sua plenitude na ressurreição. O plano de salvação de Deus para a humanidade, ela tem a sua plenitude, ela se completa, ela se concretiza na sua totalidade na ressurreição dos mortos, na ressurreição de Jesus. Atos capítulo de número 2, do verso 21 ao 24, está escrito: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram.
mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ele não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Em que contexto está essa mensagem de Pedro, esse discurso de Pedro? Está justamente naquele contexto em que Jesus, a chamar a atenção dos discípulos para que permanecessem em Jerusalém, logo após Cristo ter ressuscitado já. Era um momento em que Cristo já tinha ressuscitado e estava em aparições, e Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles continuassem assim a missão. Mas Jesus dá ordem para eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. E aí Jesus, ele é levado aos céus, e o que acontece é que os irmãos, eles se reúnem todos os dias no templo, e em orações, em busca a Deus, e aguardando a promessa, e quando a promessa se cumpre, logo após o Espírito ser derramado, veja que o discurso e a mensagem de Pedro é logo esta, porque havia uma grande confusão, não estavam entendendo o que tinha acontecido, aquele derramar do Espírito. E qual a mensagem principal que Pedro vai dar? Qual o discurso de Pedro? É justamente trazer aos irmãos o entendimento de que em todas as Escrituras, desde Moisés, desde a lei, até os profetas, para que eles viessem a entender de que Deus tinha por detrás de tudo isso mensagens dizendo: eu vos amo, a minha graça é derramada, eu tenho um plano de salvação para vocês, e este plano, ele é concretizado no doar da vida do meu filho Jesus. Quando Jesus doa a sua vida, quando o seu sangue é derramado como sinal da nova aliança, e quando ao terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita, e é isso que Pedro está dizendo: agora é possível para todo aquele que invocar o nome do Senhor ser salvo. É o fator ressurreição, irmãos, que completa, traz à plenitude o plano salvífico do Senhor. Se deixar só a morte de Jesus, não está completa a obra da salvação. Quando Jesus ressuscita, ali foi tragada a morte pela vitória. A morte não suportou a vida. Pedro diz: não pôde conter, não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Jamais poderia. O grande erro da morte, sabe o que foi? O grande erro da morte foi tentar matar Deus em Cristo Jesus. A morte tentou matar Deus, irmãos, na pessoa do seu filho. Que grande erro. Quando a morte tentou matar Deus, ela morreu. Quer dizer que a morte morreu? A morte já morreu, irmãos. E é isso que nós vamos passar a compreender. Olha a grande importância, olha a essencialidade da fé na ressurreição dos mortos. Primeiro, que a ressurreição, ela é a plenitude, o plano perfeito se concretizando de salvação. Segundo, de que a morte, ela foi tragada pela vitória, pela vida. Eu não sei se você já parou para refletir ou pensar, embora que nós só, muitas das vezes, sentimos o grande poder da morte quando estamos participando de um sepultamento ou de um velório,
que ali a gente passa a refletir, a pensar, isso nos pesa. Mas ainda quando é um ente querido nosso, aí isso pesa também e a gente começa a sentir este poder, este efeito da morte. Como ela é terrível. Como de fato ela amedronta, como ela mexe com as nossas entranhas. Como ela nos faz também ter percepções que a gente não tem na vida comum, normal, ou então só em ler, só em obter informações. Você pode ler qualquer que seja o livro falando sobre morte, mas são as experiências que passamos nesse contexto que mexe realmente conosco e nos leva a fazer certas reflexões. Há um texto que eu acho ele muito interessante, falando a respeito da morte, que está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, o verso 14 e 15, só para nós termos um pouco de noção. Hebreus capítulo de número 2, verso 14 e 15, que diz assim, visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e, somente ao morrer, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O autor, a carta aos Hebreus, está dizendo para nós que a morte, ela tem um poder de escravidão, um poder de causar não somente medo, mas pavor no ser humano. E tem pessoas que têm tanto pavor e medo da morte, que não vivem. Tem pessoas que estão vivendo estado de pânico por causa da realidade, da certeza, da verdade da morte, da existência dela. Da existência dela. Mas a boa nova, o Evangelho traz para nós, irmãos, esta grande notícia. Revela para nós que Cristo Jesus, Ele tomando a forma humana de homem sujeito às mesmas paixões que nós, o homem que foi provado em trabalho, experimentado, que sofreu nesta terra, que sentiu os impactos desta terra. Este homem também, ele sofreu o pavor da morte. Este homem também teve este sentimento, teve toda esta pressão quando estava ali. E não há ser humano no mundo, a não ser que a pessoa seja um tipo de pessoa que não tenha sentimentos. Mas todo mundo sente algo nesse contexto em que a morte está inserida. Jesus chorou mediante a um contexto desse. Seu amigo Lázaro, quando morreu, e eu leio a Bíblia, irmãos, e muitas das vezes eu tenho um bom humor danado lendo as Escrituras, porque eu fico imaginando os cenários. Aí eu fiquei um pouco sem entender por que Jesus chorou diante da morte de Lázaro, já que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele tinha este poder, tem este poder.
Mas é que foi naquele momento que houve este sentimento, porque Jesus não chorou somente e exatamente, especificamente por conta do seu amigo que tinha morrido, mas ele chora quando ele vê as irmãs de Lázaro no desespero, no choro, no pavor, no espanto, no desconsolo do seu coração, quando elas chegam para Jesus e dizem: olha, Senhor, por que tu não vieste? Se tu tivesse chegado, Lázaro não tinha morrido, o Senhor tinha curado ele, não tinha morrido, e agora já está aí, agora está sem jeito, não tem mais como, e ao desespero, ao choro, à agonia. E Jesus, diante de um contexto desse ali, ele como um ser humano, ele sentiu como a morte é poderosa para poder mexer com as entranhas do ser humano e deixar o homem sem esperança, sem expectativas, colocar o homem ao chão. É neste momento que o coração dele, o espírito dele se perturba, a sua alma se perturba e ele derrama lágrimas. Mas logo em seguida Jesus começa a deixar bem claro para todos aqueles que estavam o seguindo, que diante da morte estava a vida. Se tu estivesses aqui, isso não teria acontecido, nosso irmão não teria morrido. Jesus disse: olha, tenha calma, Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Nós como cristãos, irmãos, se nós não começarmos a crer na morte desta forma que nos é apresentado pelo Evangelho, corremos o risco de sermos os mais miseráveis dos homens nessa terra. O que é a morte para o cristão e que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que a morte é um breve sono, que nós não estamos mais sob o domínio da morte, que a morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Ah, irmão Lucas, mas quantos não já morreram e ainda continuam a morrer? Você está falando somente desta carcaça, querido. Você está somente falando daquilo que vai apodrecer. Quando você olha para mim, você está enxergando somente esta carcaça, que vai ao pó, vai voltar para o pó. Mas, meus amados irmãos, em nome de Jesus, nós temos que crer no Evangelho quando diz para nós que nós não somos somente corpo, matéria. Nós já estamos assentados nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, meus amados. Ei, a morte se tornou somente o portal, a porta pelo qual nós vamos a essa outra dimensão, que eu não sei se é para cima, para baixo, porque a nossa localização geográfica não nos dá a capacidade de entender isso, mas é uma outra dimensão que nós iremos. Que nós iremos. E Jesus diz para elas: eu sou a ressurreição e a vida. E é como se elas tivessem parado diante de Jesus. O que isso significa? Significa que aquele que esteja morto, ele viverá. E eu imagino a confusão, porque na minha cabeça daria uma confusão. Como assim? E aí Jesus demonstra isso com aquele milagre, porque ele venceu a morte não tinha mais domínio sobre a vida, e ele chega e diz: olha, Lázaro apenas dorme. E a morte não pode conter, irmãos, ao chamado da vida. É por isso que quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, a morte obedece, porque ela está agora sob o domínio de Cristo.
A morte não está mais sob o domínio do diabo, irmãos. A morte está sob o domínio de Cristo. E Lázaro se levanta e vem ao encontro de Jesus. E aí sim as irmãs começam a entender. Mas não era somente a esta ressurreição. Que você já parou para pensar? Existem dois tipos de ressurreição. Esta ressurreição de Lázaro, e de que já tinha acontecido já no Antigo Testamento também. Mas esse tipo de ressurreição é um tipo onde o homem ele não retorna para a vida no seu corpo glorificado. Ele volta ainda com esta carcaça mortal que vai voltar para o pó novamente. Lázaro voltou a viver, mas logo em seguida Lázaro morreu de novo, morreu 2 vezes. Morreu 2 vezes. E o que Jesus estava querendo que as irmãs ali, Marta e Maria, entendessem, o que ele deu para elas foi somente a prova de que ele tinha o poder sobre a morte. Ele era a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, como diz as Escrituras, certamente viverá. E agora ele diz para elas: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Como se Jesus estivesse dando esta mensagem para elas: ei, Lázaro vai voltar a morrer novamente, mas se crê em mim não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. E é difícil do homem, do ser humano, entender tudo isso. Esse é um grande mistério mesmo, irmãos. Mas as Escrituras, o Evangelho, Deus nos chama para entender muitas coisas. Ele nos chama para crer. Para crer. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que a morte se tornou? A morte se tornou o táxi de Deus, o Uber. Quando Deus quer recolher o seu filho, aí o táxi vem buscar. E nesse táxi deveria ter, ou deve ter assim uma frase: estou chegando, vem bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós devemos crer desta forma, meus amados irmãos. Isso não tira de nós o sofrer por alguém que nós, assim, perdemos de vista neste mundo. Somos este homem natural, carregado de sentimentos e emoções, e nós choramos, lamentamos, podemos até nos desesperar. Mas quando nós cremos de fato no Evangelho, neste poder, nesta mensagem, nós passamos a enxergar isso de forma diferente, esta esperança, esta firme esperança. Meu irmão foi, mas daqui a pouco eu irei encontrá-lo. A minha mãe partiu, mas daqui a pouco eu irei encontrá-la na glória. O meu filho foi, mas daqui a pouco eu irei encontrá-lo na glória. É com esta esperança, é com esta promessa, é com este consolo, e com este conforto que o Evangelho vem para nos abraçar. Isto veio justamente para nos dar esta esperança, e é uma esperança viva e rica, para nós podermos enxergar o mundo, a vida, o próximo, Deus, tudo ao nosso redor de forma diferente. A ressurreição, ela é um fato nas nossas vidas e é um fator da fé cristã, que é um grande divisor de águas nas nossas vidas. É um grande divisor. E se divide justamente nesse contexto.
Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que Cristo ressuscitou. Isso terá um impacto muito grande na minha vida, na forma de eu enxergar todas as coisas, de eu ver, na forma que eu me relaciono com as pessoas, na forma com que eu convivo com a minha família, na forma com que eu convivo com a sociedade, na forma como eu lido com o meu trabalho, com a minha profissão. Se eu creio na ressurreição verdadeiramente, isso tem um impacto em todas as camadas da minha vida. Todos os aspectos da minha vida mudam. Assim também como muda se eu não creio na ressurreição. Se eu não creio na ressurreição, você pode ter certeza que você vai viver neste mundo de uma forma tão desesperada, de uma forma tão sem sentido, de uma forma tão inútil, que quando cair a ficha, muitos não suportam. Já parou para pensar por que muitas pessoas tiram a própria vida? Muitos deixam cartas, relatos. E todos esses relatos têm algo em comum. Desistem da própria vida porque não veem sentido. Não veem sentido. Alcançam e conquistam os maiores lugares, mais altos cargos, posições na sociedade, acumulam os milhões e os bilhões. Mas quando a ficha cai, cadê o fundamento? Cadê o alicerce? Se não tem, meu irmão, ficam sem chão, porque não tem alicerce. Se desmoronam. Aqueles que creem na ressurreição de Jesus e na ressurreição dos mortos, eles vivem nesta terra, neste mundo, com todos os seus conflitos e interferências, mas eles sabem que eles não têm aqui raízes. São peregrinos. Não é esta cidade, não é este fundamento, não é este lugar, não é esta vida. Eu estudo, eu trabalho, eu me esforço, eu convivo, mas eis que não está aí a razão da minha vida, do meu viver. Porque se estiver aí, a morte vai tirar tudo isso. Se você estivesse colocando a sua esperança, a sua expectativa de vida somente nas coisas deste mundo, lamento em dizer, a morte está à porta de qualquer homem. E ela chega. E quando ela chega, se não há esta fé, se não há esta viva esperança, se Cristo não está presente, o que há somente é pavor, é medo, é desespero, é agonia. Que tenhamos a Cristo, que tenhamos Jesus, que creiamos na ressurreição do nosso Mestre, aleluia, porque não há o que temer. O que temes, homem, aleluia, o que temes, mulher, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, irmão, aleluia, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós chamamos vida, ou meio maior de felicidade e alegria. Se a fé na ressurreição não for a maior razão da alegria da nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós estamos muito distantes realmente de crer genuinamente naquilo que é verdadeiramente o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. E nós vamos encerrar lendo um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 54. 1 Coríntios, capítulo de número 15,
verso de número 54 ao 57. Está aí no telão? Vamos ler todos juntos, amém? Vamos fazer essa leitura todos juntos. Os irmãos estão enxergando bem ali no telão? Tá? Tudo ok? Amém? Verso de número 54, leiamos. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: Ele não está aqui, ressuscitou. Porque buscas dentre os mortos aquele que vive. Aleluia, aleluia. Nós não anunciamos, nós não pregamos e nós não vivemos um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós anunciamos, nós pregamos, nós vivemos e nós cremos num Cristo que esteve morto e está vivo, e vivo para a glória de Deus, e vivo para a nossa esperança, e vivo para a nossa salvação, e vivo para a nossa redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.